Agora a gente pode até entrar mais no que foi o jogo, né? No futebol, que eu acho que é a parte mais importante. Dois Palmeiras... Deveria ser, né? Deveria ser, né? Não deveria ter, talvez, todo esse protagonismo aí. E também, já, mais imagens dessa confusão aí entre jogadores do Palmeiras, do São Paulo. Envolveu até um gandula logo após o apito final para a vitória alviverde. 2 gols de Flaco Lopes. Agora falando do jogo. José Manuel de Barros, o Palmeiras que entrou com um time, não vou dizer que era a força máxima, mas também não era o time reserva do Palmeiras que estava em campo. Estava muito mais titular do que o São Paulo. O São Paulo entrou com pelo menos 4 jogadores aí considerados titulares. Então era obrigação do Palmeiras vencer. E venceu por 2-1, José Manuel. Mereceu. Se você olhar para os números do jogo, Palmeiras finalizou no total quase 3 vezes mais, não chegou a isso, né? Em torno de 20 finalizações, né? O Palmeiras conseguiu. O São Paulo ficou no total em 8 finalizações. No gol foram 8-4 finalizações a favor do Palmeiras. Ele começou melhor. Até a metade, até os 25, 26 minutos do primeiro tempo, só o Palmeiras jogava. São Paulo ficava lá atrás e não deu um chute no gol, não conseguiu chegar lá. Melhorou na segunda parte do primeiro tempo, conseguindo chegar por 3 vezes, finalizando 2 vezes com maior perigo. Ainda assim, o Palmeiras fechou melhor, mas caindo de produção. Segundo tempo equilibrou um pouco, né? Mas aí, quando as alterações vieram e na sequência do jogo, o Palmeiras conseguiu colocar a bola na rede, conseguiu fazer o gol anulado, depois no final conseguiu fazer mais um gol. Aí eu não sei se vale discutir a expulsão do Luciano, porque quando o Palmeiras fez o segundo gol, o Palmeiras tinha um homem a mais, né? Essa história, né? Não tem que dar cartão amarelo por chutar a bandeira. Mas o Luciano já tem experiência nisso. Não podia pensar um pouquinho, quando eu fiz a última vez, me deram um cartão amarelo. Não vou tomar cartão de novo, daqui a pouco eu posso fazer uma falta e ser expulso. Mas para mim, no jogo, num todo, o Palmeiras mereceu a vitória e tivemos o principal destaque do Palmeiras e do jogo, Flaco Lopes, marcando os 2 gols e participando ali também do anulado, e foi anulado porque na avaliação da arbitragem ele atrapalhava o goleiro, na minha também. E do outro lado, o Rafael. Acho que o Rafael hoje fez um jogo para se esquecer, né? Se o Sabino até surpreendeu e não comprometeu, né? Ele que não joga nunca, mas para mim o Rafael ia falhando nesse gol que foi anulado, para a sorte dele, e no gol da vitória do Palmeiras ele saiu errado. Ele falhou. Ele não subiu só disputando, ele subiu atrás do Arboleda. Havia um jogador do São Paulo entre ele, assim, e do lado, não é que estava na frente dele. E o jogador que fez o gol, no caso, o Flaco Lopes. Então, para mim, foi uma partida ruim do bom goleiro Rafael, que finalmente São Paulo conseguiu encontrar um goleiro que passa um pouco mais de segurança, mas hoje não foi o domingo dele, não foi o dia dele. No primeiro gol, tivemos primeiro ali o corte que levou o Rodrigo Nestor, foi feio, hein? O Richard Rios, né? Deu um corte nele que foi vergonhoso para ele. Bate-rebate ali na área. E o Moreira estava dormindo. Achei que ele fez um péssimo primeiro tempo, o Moreira. Foi muito mal, lento, devagar. E foi lento para sair, para fazer a linha de impedimento. Todo mundo saiu, ele ficou dando condição de jogo para o Estevão e para o Flaco Lopes. E o gol saiu, o gol primeiro do Palmeiras aí. Eu acho que muito na conta do lateral direito do São Paulo. E o gol do São Paulo nasce de uma furada do Lázaro, né? Também teve isso. O Lázaro ele não consegue cortar a jogada e o gol do São Paulo se desenha ali nas costas do Lázaro. Mas, ô Flávio, o Rafael, de fato, hein? Hoje, péssima atuação do goleiro tricolor. Foi o responsável, o culpado pela derrota do São Paulo, Rafael? Não. A primeira culpa é de quem escala um time reserva. O Palmeiras já é superior ao São Paulo normalmente. Jogasse os 2 times reservas, o São Paulo já levaria desvantagem pelo nível de elenco que tem. Então, começa por uma opção de não colocar o time principal. O São Paulo até segurou bem o jogo, quase segurou um empate. Seria uma surpresa e deixaria o Palmeiras numa situação bem complicada, porque o Palmeiras desgastou o time para o jogo do Botafogo. Para mim, numa opção correta, dá para ganhar do Botafogo, mesmo tendo jogado hoje. E o São Paulo segurou até o final. Agora, o Rafael falhou nos 2 gols. O Rafael, eu acho um goleiro apenas médio. Ele é irregular. Quando ele foi para a seleção, para mim, foi uma surpresa enorme, gigantesca.
Ele não é um goleiro experiente, ele é um goleiro médio. E ele tem falhado nos últimos tempos. Parece que essa coisa da seleção pesou mais. Ele rebate para frente, ele tem uma série de deficiências, né? E ele falhou efetivamente nos 2 gols, no meu modo de entender. Nos dois, no gol que foi anulado e no gol do Flaco Lopes no final, que ele sai, como se falava antigamente, caçando borboletas, né? Sai no nada. Ele voa no vazio e o Flaco Lopes sobe tranquilamente e faz o gol. No gol do Lázaro, o Rafael não consegue espalmar a bola. E no gol agora do Flaco Lopes, o gol determinante para a vitória do Palmeiras, ele sai muito mal do gol, o goleiro Rafael. Não é, Pilhado? Atuação ruim do goleiro Rafael, torcedor do São Paulo aí se queixando do goleiro hoje, da atuação do goleiro hoje. Pedrinho, realmente, né? Nessa bola do gol anulado, foi ridículo. Para mim foi falha dele e ele foi salvo pela arbitragem. Para mim foi ridícula a situação, foi ridícula a anulação do gol, foi falha sim do Rafael. O gol do Flaco Lopes também falha do Rafael, porque é impressionante como o goleiro no futebol brasileiro sai mal do gol, né? Não é só o Rafael. Eu estava falando do Matheus Cunha, o Rossi mesmo do Flamengo. A gente tem, eu já vi, inclusive, goleiros muito experientes que demoram para sair do gol, que não saem, que saem errado. E hoje o Rafael falhou 2 vezes. Concordo com o Zé Manuel. Em relação ao jogo de novo, eu acho que o Palmeiras tinha mais responsabilidade quando começou o jogo. O São Paulo tinha de titular o Rafael, que foi mal hoje, o Arboleda, o Bobadilha, que virou titular, né? Com as contusões ali do Alan Franco e do Alisson, e tinha o Ferreira no começo. Mas o Ferreira foi substituído muito cedo. Aí ele ficou com 3 titulares. Na parte final, naquele montão de tempo extra, quando entraram ali Caleri, Lucas Moura, que já tinha entrado, o Luiz Gustavo, o São Paulo começou a ir para cima. Aí no ataque, Luciano, o São Paulo começou a sair, começou a incomodar. E o torcedor palmeirense já está meio preocupado. Aí o Rafael quebrou o galho de todo mundo ali, falhando, e veio o gol do Flaco Lopes de cabeça, a torcida não extravasou à toa. E o Palmeiras também foi o time inteiro, né? Naquela comemoração justa, é clássico. Porque a situação também, o São Paulo começava a incomodar, a crescer com a entrada desses titulares. Mas no jogo como um todo, o Palmeiras estava mais inteiro. Eu falar, quem escalar o time mais inteiro deve ganhar o clássico de hoje. Claro, o Palmeiras tem também a questão de jogar em casa, de jogar no seu estádio, no seu gramado e todo o resto. No fim, a vitória foi merecida, mas eu acho que o Palmeiras tinha mais responsabilidade mesmo de ganhar o jogo na partida de hoje, porque escalou o time principal praticamente. Por exemplo, pôs o Marcos Rocha, mas ele é menos ou mais titular que o Giai? Lateral esquerda, quem é mais titular? Caio Paulista ou Vanderlan? Não dá para saber. No meu campo, Zé Rafael, Richard Rios, Aníbal Moreno. Você escala 2 dos 3, tá de bom tamanho, né? Rafael Veiga estava no jogo, o Rony tá no banco, mas o Flaco Lopes é o titular, é o centroavante titular da equipe hoje. Enfim, o Lázaro que está procurando... O artilheiro do time, né? Não encontrou. Palmeiras foi titular hoje. E o São Paulo entrou com 4, depois ficou com 3 e foi colocar mais titulares apenas na parte final do jogo. Até do Palmeiras, acho que a escalação hoje ela bate com algumas coisas que para mim são bem claras. O Palmeiras está num momento de que ele está tendo que trocar de geração. Porque, até por isso, o time está muito irregular esse ano, né? Não faz uma grande temporada até aqui, está abaixo de outras temporadas. Porque o Palmeiras, ele realmente, você olha o time do Palmeiras que foi escalado, é um time forte, é um time que dava para dizer, de misto para titular. Mas se você olhar, analisar um por um, ele trocou 6 do jogo do Botafogo. O Abel, do time que iniciou com o Botafogo quarta, o time que iniciou hoje, ele fez 6 alterações. Então, dos jogadores de linha... de 10 ele trocou 6, ele trocou 60% do time. Só que hoje é mais difícil definir quem é titular, não exatamente por uma opção do Abel de rodar cada jogo, não é porque alguns jogadores que são base desse time há muitos anos não estão bem. Então o Marcos Rocha era um titular do Palmeiras há muitos anos. Quem jogou na quarta foi o Giai, hoje voltou o Marcos Rocha. Por uma questão de queda física dele. O Zé Rafael, a mesma coisa. O Zé Rafael não jogou quarta, hoje ele jogou. Ele é titular ou não? E que aí não é só uma opção do Abel. Também ele está sendo forçado a mudar um time base. O Palmeiras está sentindo isso um pouco, porque alguns jogadores estão numa queda de rendimento. Então, eu até falei no primeiro Canelada. Para mim, hoje, que dá para dizer que são titulares. Assim, se o Palmeiras estiver numa final de Libertadores, Abel vai escalar o seu melhor time. Eu não tenho muita certeza, assim, eu acho que metade do time
eu teria certeza de qual seria. A outra metade, não. E não exatamente porque ele roda muito, não é porque ele está com dificuldade de achar um time pela queda de alguns jogadores. Hoje eu tenho certeza que numa final de Libertadores, o goleiro é o Everton, o Gomes seria titular, e nem está tão bem assim, o Murilo seria titular, né, com 2 ou 3 zagueiros, o Aníbal Moreno seria titular, o Veiga seria... e o Estevão. Até o Flaco ele não é titular sempre. Então, assim, tem uns 5 ali que você sabe que são titulares. Os outros, está uma disputa, e não exatamente porque está todo mundo bem. É porque há uma mudança de base titular que dura muitos anos, porque esses jogadores estão em queda, física, técnica, e o Abel está tendo que remontar o time. E ainda não conseguiu, ele ainda está procurando uma nova formação. E tem essa questão de jogadores que estão chegando agora e que precisam se adaptar. É o caso do Maurício, é o caso do Felipe Anderson, que não é possível que jogue só isso, né? Não joga só isso. Ele precisa se adaptar, vai jogar muita bola. O Jai também está chegando agora. Tem toda essa questão também de jogadores que chegam em cima da hora, né? Que estão entrando no time agora, participando, entendendo como é que o treinador gosta que a equipe joga. Tudo isso atrapalha no momento de jogo quarta, domingo e jogos decisivos ainda. É uma vitória que tem que ser comemorada pelo torcedor do Palmeiras, que foi uma vitória na raça, sofrida, um gol nos acréscimos, um gol de diferença pro rival, 2-1. Às vezes é um resultado como esse que levanta o vestiário, dá confiança pro grupo, visando a partida de quarta-feira ou até mesmo o restante aí da temporada, se sair da Libertadores, ainda precisa do Campeonato Brasileiro. Então até visando o Campeonato Brasileiro é um resultado importante. Mas a atuação do Palmeiras poderia ser melhor? Poderia. Enfrentando o São Paulo, quase tudo reserva, o Palmeiras poderia ter entregado muito mais ofensivamente falando. Eu acho que esse é o ponto. Os 2 gols, bate-rebate na área, saiu o primeiro gol, e o segundo gol de uma bola na área. E o Palmeiras tem abusado dos cruzamentos, né? Não é jogada muito trabalhada. E tem jogadores com essa qualidade. E contratou. Felipe Anderson, como disse o José Manuel de Barros, poderia estar entregando muito mais. E acho também que defensivamente dá muito espaço para os adversários. Nos últimos 9 jogos, o Palmeiras só não sofreu gol em uma partida, que foi contra o Flamengo, 1-0, e 1-0 que no final das contas não resolveu nada, porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Pilhado, é isso, hein? Palmeiras conquista a vitória importante dentro de casa contra o São Paulo. É isso, Pedro. Vitória super importante, né, aí do Palmeiras, uma baita vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, porque recupera a autoestima do grupo, recupera a confiança. A gente estava até falando, é raro a gente ver crise, né, no Palmeiras do Abel Ferreira. É raríssimo. E teve um princípio de crise, teve invasão da academia de futebol, cobraram principalmente do Abel Ferreira, falaram que queriam cobrar principalmente dele, nominalmente. E o Abel, mais uma vez, foi muito bem na coletiva. O Abel disse que estão querendo criar crise. O Abel sabe tirar a crise desse Palmeiras. O Abel sabe, né, lidar com a crise nesse Palmeiras. E aí, eu acho que agora pode ser uma retomada desse time para a Libertadores. Lembrando, a diferença do Botafogo é muito pequena. Esse Palmeiras é muito forte. Esse Palmeiras está acostumado com decisão. Então tem muita coisa ainda para acontecer na Libertadores, Pedrinho.